Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo José Tomadon Júnior, eu sou professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Cornélio Procópio, e eu vim apresentar para vocês um trabalho que eu desenvolvi ao longo do meu doutorado, que foi estudar o potencial impacto ambiental na produção de soja. Então, esse trabalho foi intitulado como Inventário e Potencial Impacto Ambiental da Produção de Soja com Agricultura de Precisão na perspectiva da avaliação do ciclo de vida. Então, por que a soja? Né, a soja, a gente sabe, né, ela tem uma grande importância devido a ela ser matéria-prima para a produção de ração animal através do farelo de soja. Ela é utilizada para óleo comestível e também biocombustível. E a gente observa que ao longo dos anos essa demanda foi crescendo e, consequentemente, a produção de soja também foi acompanhando esse crescimento. Só que se a gente pensar que essa demanda cresce, a produção cresce ano após ano, a quantidade de terra destinada ao cultivo de soja vem aumentando, o impacto que essa que essa prática desse sistema ele também vai aumentar ao longo do tempo. Né? Então, quando a gente analisa o sistema de gestão aplicado dentro das fazendas com o cultivo de soja, a gente vê que eles utilizam bastante a agricultura química e a agricultura de herbicida, né, que é a utilização de fertilizante químico e pesticidas para fazer o aumento de produtividade e o controle de pragas. Como que é realizado, né, esse aplicação desses insumos? Hoje em dia, os fazendeiros eles fazem análise do solo, eles pegam vários pontos do solo e fazem análise. O resultado dessas análises, eles fazem uma média para definir um valor médio que ele vai ser aplicado então em toda a fazenda. Então, ali a gente consegue ver que alguns pontos da fazenda vão receber uma quantidade superior à necessária daquele fertilizante, e outros pontos da cidade eles vão receber um valor superior daquele fertilizante. Tem pontos que recebem mais, pontos que recebem menos. E daí, com isso, aqueles pontos que receberam uma quantidade superior à necessária, aumenta a probabilidade de perda desse fertilizante que foi aplicado a mais. Né? A planta não vai absorver tudo que tá ali, então o que foi em excesso vai ser perdido e se torna então impacto. Naqueles pontos onde é aplicado menos, a planta, aquilo torna um déficit, né? E daí você tem uma consequência na tua produtividade. Então você pode ter uma redução na tua produtividade. Para resolver esse problema, vem a agricultura de precisão, que o que consiste? O grande objetivo da agricultura de precisão é justamente você conseguir aplicar a quantidade certa em determinados locais. Você faz análise daquele local, vê a necessidade daquela porção de terra e aplica o que é realmente necessário para evitar essas perdas e potencializar o rendimento, né, a produtividade da sua fazenda. Né? Então, como que ele faz, como que a agricultura de precisão faz isso? Então, para isso, ela se utiliza de algumas tecnologias, como o sistema de posicionamento global, o sistema de informação geográfica e os sensores eletrônicos. Para fazer a avaliação do impacto, a gente pode lançar mão da avaliação de ciclo de vida, que é uma metodologia para avaliação do potencial impacto de processos ou de uma cadeia de produção. Né? E como que essa avaliação de ciclo de vida ela avalia isso? Né? Então é construído um inventário. Nesse inventário a gente vai colocar as entradas do sistema e as saídas desse sistema. Né? E as saídas a gente considera emissões para o ar, para a água e para o solo. E daí, com esse inventário, a gente, utilizando outras metodologias de avaliação de impacto, a gente consegue
quantificar o potencial impacto ambiental para algumas categorias de impacto, que é o que a gente fez aqui no nosso estudo. E daí a pergunta do nosso estudo, ela é: será que a agricultura de precisão, então, ela consegue reduzir o impacto ambiental causado ali dentro da produção de soja? Então foi nessa questão que a gente focou o nosso estudo. Em relação à metodologia, né, como que a gente desenvolveu esse estudo? Então a gente trabalhou com dados, né, a gente procurou fazendas onde aplicasse agricultura de precisão e que nos fornecessem dados. Então a gente conseguiu esses dados em algumas fazendas do oeste do Paraná, e a safra que a gente considerou foi a safra 12/13. Daí a gente tem a delimitação do sistema, né? O que está dentro do nosso sistema e o que está fora. Então, para fazer a avaliação do impacto, o que a gente considerou? Quais são os processos que compõem o nosso sistema? Então, a gente tem a produção de fertilizante, a produção de óleo diesel, o CO2 entrando no sistema para fotossíntese, a produção de calcário, a produção de defensivos, a produção de semente e daí a produção de grãos de soja. E como saída do sistema, os grãos de soja e as perdas, que vão ser as emissões tanto para o ar, para o solo, quanto para a água. Para fazer a construção do inventário, a gente considerou então as entradas, os dados primários que a gente conseguiu direto com os fazendeiros, né, que foram dados em relação a fertilizante, pesticida, diesel, semente. Os dados de saída, né, as emissões, então, para a gente calcular as emissões para o ar, para a água e para o solo, a gente utilizou algumas metodologias para fazer essa quantificação. Então, a gente utilizou ali o Guia de Inventário de Emissões do EMEP, EA 2013, as metodologias propostas por Nemetschek e Schnetzer e também a do Lewis. E daí, com o inventário construído, para fazer a estimativa dos impactos ambientais, a gente utilizou o método RECIPE. Esse método ele pode ser utilizado para fazer a avaliação do impacto tanto em ponto médio quanto em ponto final, mas a gente trabalhou só com o ponto médio. E ele apresenta também uma outra subdivisão, e daí dessa subdivisão a gente escolheu a individualista. E em relação aos resultados, aqui na figura 2, eu mostro para vocês qual que é a diferença em relação à quantidade de fertilizantes que é utilizado em cada um dos inventários. Então a gente consegue observar que tanto para o calcário quanto para o potássio, as quantidades que foram aplicadas no nosso estudo, nas fazendas do nosso estudo, foram superiores aos outros, né? E daí, para eu também conseguir fazer essa comparação, daí eu peguei outros inventários para eu conseguir comparar, inventários que já foram publicados, que tem o do Cavalet, e daí a base de dados do EcoInvent e do AgriFootprint. Então ali, tanto para calcário quanto para potássio, os dados que eu coletei nas fazendas que eu analisei, eles foram superiores. E somente ali para o fósforo, o AgriFootprint ele apresentou uma quantidade superior. A gente acredita que essas diferenças em quantidades de fertilizantes ocorre principalmente pelo fato desses outros inventários que eu analisei para comparação, eles serem inventários nacionais, então eles representam o Brasil como um todo, a produção de soja no Brasil como um todo. E assim, se a gente for ver, o Brasil ele apresenta uma diversidade muito grande de tipos de solo. Então, cada tipo de solo vai ter uma necessidade diferente, de fertilizante. Então, a gente acredita que essas discrepâncias possam ser por essas amplitudes, de inventário. Em relação aos impactos ambientais, aqui eu coloquei uma tabela que mostra a diferença, do valor dos impactos ambientais dentro das categorias de impacto que eu analisei. Então, aqui nas categorias de impacto que eu analisei,
eu tenho ali mudança climática, depressão de ozônio, eutrofização de água doce, eutrofização marinha, acidificação terrestre, toxicidade humana, ectotoxicidade em água doce, ectotoxicidade terrestre, ectotoxicidade marinha, depressão de metais e depressão fóssil. Então aqui a gente vê que para algumas categorias a gente teve uma variação significativa, né? Os inventários propostos por EcoInvent, Cavaletti, AgroFootprint apresentaram valores bem superiores que o que eu calculei. E para outras categorias, o impacto que eu calculei acabou sendo maior do que o impacto dos outros inventários. Então aqui, ó, para a mudança climática, o AgroFootprint apresentou um valor bem mais elevado do que o nosso, né? Ele essa grande amplitude aí, esse valor elevado em relação à mudança climática, a gente acredita que seja devido ao CO2 emitido pela transformação de terra. Então ele está considerando o desmatamento no inventário dele. E no nosso sistema de soja, a nossa metodologia considerada, ela fala que que é do IPCC, se aquela fazenda ela já está ali, né, nessa atividade por mais de 20 anos, você não vai mais considerar a transformação da terra, né? Então a gente não considerou isso no nosso estudo. Em relação à eutrofização de água doce, o AgroFootprint também apresenta uma variação bastante grande, que a gente, analisando os inventários, consegue identificar ali uma grande diferença em relação ao fertilizante fosfatado, e ele também utiliza fertilizante orgânico. Em relação à eutrofização marinha, essa grande variação, né, é devido à emissão de nitrato, e para a acidificação terrestre, né, essa também grande variação aí é devido à emissão de amônia, né, porque ele utiliza o fertilizante orgânico, que não é uma prática aqui na região onde a gente considerou o estudo. Não existe aplicação aqui nessas fazendas de fertilizante orgânico, é só fertilizante químico. Já para a categoria de toxicidade humana, o nosso resultado, o valor do impacto que foi calculado, ele é bem maior do que o valor dos outros, né? Até mesmo porque eu acredito que pelo tipo de dado que eu consegui, né, da quantidade realmente aplicada e os tipos de princípio ativo que foi aplicado, então a gente conseguiu uma informação mais real, assim, uma qualidade, uma informação com uma qualidade superior. E daí a gente observou então que o nosso impacto ele tem uma diferença de 8 vezes superior ao do EcoInvent para a categoria de toxicidade humana. Para a categoria de toxicidade de ecotoxicidade em água doce, essa variação foi muito maior. O nosso valor foi 35 vezes superior ao valor do EcoInvent, né? Então é bem grande. Essa grande variação, né, esse impacto bastante elevado nas categorias de toxicidade, ele é devido ao uso de pesticidas. Daí, analisando ali esse impacto para tentar ver o que dentro desses pesticidas é o principal, né, contribuinte para o impacto, a gente conseguiu identificar o uso de inseticidas. E quais inseticidas que foram aplicados na fazenda que estão contribuindo de forma mais significativa para o impacto. Então a gente viu que o acefato, a cipermetrina e o lambda-cialotrina são os principais. E também para a ecotoxicidade marinha, a gente conseguiu identificar metais pesados contribuindo significativamente para o impacto, principalmente o cobre e o níquel. Se a gente for pegar por categoria de impacto, né, o valor realmente do impacto ambiental calculado, a gente não consegue fazer uma comparação entre elas, né, porque as categorias de impacto elas são avaliadas de forma diferente, apresentam unidades de medida diferentes, elas são quantificadas em bases diferentes, então a gente não consegue comparar uma com a outra. Só que daí fica aquela questão, tá, mas
qual que impacta mais? Qual dessas categorias está realmente impactando de forma mais significativa o sistema que eu estou considerando? Então, a metodologia do RASP, ele te oferece uma maneira de normalizar esses resultados, colocar todas as categorias de impacto numa mesma base e assim a gente consegue então comparar uma categoria com a outra, que é isso que mostra a figura 4 aqui. Então, aqui na figura 4 a gente vê que o principal, as categorias que têm um impacto mais significativo, são as categorias de toxicidade, principalmente ali a toxicidade terrestre, de água doce e a ectoxicidade marinha, né? Então, isso mostra que a gente precisa fazer um estudo mais profundo somente em cima dessas categorias de ecotoxicidade para realmente gerar ali informações para tomada de decisão para tentar fazer com que esse sistema ele seja um pouco mais sustentável, né? E como conclusão, né, o que a gente então conseguiu observar nesse estudo? Em relação à agricultura de precisão, a gente não conseguiu observar a redução da quantidade de fertilizante que foi aplicado. Só que a gente acredita que, mesmo tendo aplicado a mais, só que como foi aplicado quantidades que eram realmente necessárias naquela parcela do solo, a, a eficiência de absorção pela planta foi maior, né? Então, com isso, a gente conseguiu observar que a produtividade das fazendas que a gente analisou foi bem maior do que a produtividade das fazendas dos outros inventários que a gente utilizou como comparação. Em relação ao perfil ambiental, até pelo fato dessa eficiência, né, a gente acredita e supõe que pelo fato dessa melhor absorção, né, essa melhora na eficiência de absorção, isso também fez com que o potencial de perda desses componentes que entraram no sistema reduzisse, né? Então a gente conseguiu observar que para algumas categorias de impacto, nosso impacto calculado foi menor do que para os outros inventários, como em mudança climática, depressão de ozônio, eutrofização de água doce marinha e acidificação terrestre. E com os resultados normalizados, né, para identificar aquelas categorias de impacto que mais impactam, né, que tem um impacto mais significativo, a gente utilizou os resultados normalizados e ali a gente conseguiu identificar que as categorias de ecotoxicidade elas são mais impactantes no sistema da soja, principalmente ao uso de pesticidas, né? Até se a gente pegar, e isso eu fiz, comparar com algumas listas de substâncias proibidas nos Estados Unidos, Europa, né, esses países de primeiro mundo, a gente consegue identificar que aqui no Brasil a gente utiliza alguns produtos que lá fora já são proibidos devido a esse elevado poder toxicológico que eles apresentam, né? Então aí ainda vou continuar fazendo algumas pesquisas ainda, né, em relação a essa questão da ecotoxicidade, tentar melhorar um pouquinho mais essa análise do impacto ambiental nessas categorias. E aqui eu coloquei algumas referências que eu utilizei para montar a apresentação, né? E eu agradeço aí a, a participação de todos. O meu e-mail tá ali, né? Quem tiver alguma dúvida, quem quiser entrar em contato comigo. Muito obrigado e bom congresso a todos.